variação, né? Do dólar. Isso, do que real. é o RV. E isso é uma boa fazer isso? Porque dizem que foi isso que causou muita inflação depois, né? De ficar forçando e as reservas de dólar, tinha que queimar e tal. E quando a tampa saiu fora, descambou tudo. Não, olha, eu vou te dizer. Você tá me fazendo várias perguntas interessantes aqui, minha cabeça tá viajando. O Plano Real, ele faz... Eu vou usar as palavras dos membros da equipe. Ele foi um salto sobre um precipício enevoado em que você não viu o outro lado. A equipe do Plano Real foi se desfazendo ao longo do tempo, porque ninguém acreditava que aquele troço pudesse dar certo. E o Fernando Henrique, ele investe todo o capital político nele, naquilo. Ele foi realmente um risk lover ali. Ele adorou o risco, correu o risco, foi com tudo, porque ele sabia que ia ser o payoff, né, daquilo era muito elevado. Era a diferença entre ele continuar sendo um deputado medíocre com pouca expressão e ser presidente. Ele compra esse risco, inicia o RV, que era um período de sincronização dos preços. Eu vou tentar explicar aqui, mas para a maioria das pessoas até hoje, até quem viveu naquela época, as pessoas não entenderam direito o que era. E aí depois de um período de sincronização dos preços, ele foi lá e converteu a moeda numa moeda nova. E aí aquilo que custava, sei lá, 50 mil cruzeiros, né, ou na época acho que era cruzeiros reais, se eu não me engano, de repente custava R$1. Que é isso que você está falando. Uhum. Quando você tem essa mudança, adivinha o que acontece? É um boom de consumo. Porque antes uma balinha custava 20 mil cruzeiros e agora ela custa 10 centavos. Imagina quanto tempo as pessoas no Brasil não pensavam em centavos. Sim, mas isso é só psicológico, porque na prática era a mesma coisa? Mas em economia o psicológico é real. Não há nada mais real em economia do que o psicológico. Nada mais real. A economia é uma projeção psicológica da sociedade? Acho que a única coisa que eu concordo efetivamente com o Mises, que é a teoria da ação humana. Então a maneira como você age está associada a como você olha para frente. Ninguém age no presente, né? Você sempre age para o futuro. Passou de novo. O presente ele está passando todo mundo. Você sempre age prospectivamente. Então a expectativa vai afetar a maneira como você vai agir. Agora, quando você muda de 20 mil cruzeiros reais para você comprar uma balinha para 10 centavos, psicologicamente o que a pessoa percebe? Eu tenho muito poder de compra. Uhum. E ela começa a consumir muito mais. E essa percepção estava na base do Plano Real. Principalmente do pós-conversão da moeda. Porque as pessoas estavam lá, todo dia chegavam no supermercado, falavam, quanto que está o RV? Que é o RV todo dia, unidade referencial de valor, todo dia ela era atualizada de acordo com a inflação acumulada do período anterior. O Banco Central tabelava. Então você olhava o valor da URV, via o preço em cruzeiro e pagava em cruzeiro. Mas o preço era dado pela URV. E os preços da economia bombando. Chegou até, acho que mais de 3.000% de inflação nesse período, porque todos os preços estão tentando se ajustar, mas todos eles estão sendo medidos em URV. Mas em cruzeiro real era uma dança maluca, cada um, né, colocava o preço que queria. Quando chega dia 1º de julho, o governo chega e fala assim, parou a dança, todo mundo congela onde está. Uhum. Então você tinha gente que estava para ajustar o preço. O cara ficou, sei lá, 5 dias sem ajustar o preço numa inflação monumental. Ele ia ajustar ali naquele momento. Ele não ajustou. Tinha um cara que tinha acabado de ajustar o preço. Fernando Henrique converte a moeda e fala assim, agora você converte o preço, nesse preço você vai cobrar esse preço. Ponto. Todos os outros planos foram assim. Qual que é a diferença do Plano Real? O cara que ia ajustar o preço e não ajustou, ele agora tinha que ajustar em real. Então imagina que ele estava vendendo, sei lá, uma camiseta por R$5 e fala assim, mas eu tô perdendo dinheiro, porque eu converti uma taxa muito ruim. Eu vou cobrar 7. Tá? Vinha a camiseta chinesa e vendia 3. Quebrou esse cara. Então ele só podia vender a 3. Eu vou vender o automóvel, tava vendendo a 20 mil. Pois é, só que agora você compra a 10. Então você vai ter que vender a 10. Por quê? Senão eu compro um importado. Então o câmbio, ele se tornou o teto dos preços. Você não conseguia passar desse teto, porque como era 1 para 1, R$1 para $1, qualquer um que tentasse cobrar mais de R$1 tinha que concorrer com as importações. Então você segurou a inflação na marra. Uhum. Qual que é o problema disso? Você tem que ter muita importação, né? Porque agora a pessoa está com dinheiro na mão, que ela está empoderada. Tá com poder de compra. Psicologicamente, isso era algo esperado. E ela tem um montão de produto importado
Eu lembro na época que você comprava um tênis, o tênis era um objeto de desejo, era um objeto que era roubado, né, na rua, você tinha que tomar cuidado, se tinha um tênis bom, você não podia andar com ele, tal, porque as pessoas vinham e roubavam tênis. Aí de repente você começa a ter uma enxurrada de tênis. Por quê? Porque ficou barato. Então, ai daquele, eu lembro que tinha um que chamava Le Cheval, um tênis referência de velho aqui. Mas era um tênis que ele tinha um preço módico, ele era acessível, sumiu. Porque de repente você estava comprando Nike muito mais barato. Só que aí vem o problema, tá? Quantos dólares você tem no Banco Central para comprar Nike, para comprar queijo suíço, para comprar automóvel importado? Tem dólar suficiente para comprar tudo isso e comprar, por exemplo, celulose, comprar trigo, comprar as coisas que a gente precisa para fazer a economia funcionar? Em geral, não tinha. E aí são as crises cambiais. Então, o custo de você ter um nominalismo baixo, que é nessa pergunta que você fez, é que você tem que ter uma reforma monetária, que é sempre problemática, sempre difícil de fazer, pode dar certo, mas é muito arriscada. Fernando Henrique fez, deu certo e se elegeu no primeiro turno. Né? Tamanho, o poder daquilo que ele conseguiu como político. E tem o custo de manter esse troço depois. É fácil chegar no 1 para dólar. Sim. O difícil é manter isso. Porque você tem muitas pressões na economia que vão tentando desvalorizar o câmbio, porque a economia não está pronta, principalmente pela disponibilidade de dólares, o que me leva àquela nossa discussão no final da nossa última conversa sobre a Argentina. Né? O câmbio lá, a gente recentemente foi lá para Buenos Aires e é impressionante, você tem uma economia baseada na arbitragem de câmbio. E tem vários câmbios paralelos, né? Então, que as pessoas decidem, né? Tem o câmbio Qatar, tem o câmbio Neymar, tem o câmbio não sei o quê, tem o câmbio de tudo. E virou realmente uma economia. As empresas ganham dinheiro arbitrando moedas, porque você tem um diferencial muito grande. Por quê? Porque falta dólar. A gente viveu, não chegou a ser tão profundo quanto a Argentina viveu e está vivendo, mas entre 95 e 99 esse é o drama. Você quer manter uma economia, na época tinha acho que 190, 180 milhões de habitantes, talvez um pouco menos. Você tem que manter com importação. Porque a indústria não consegue funcionar com uma taxa de câmbio tão baixa assim. E aí, acaba dólar. Acaba dólar, você tem que ligar pro FMI e falar: FMI, me empresta dólar, porque senão eu não compro trigo. Me empresta dólar, porque senão eu não compro gasolina. Que é coisa básica para a economia funcionar. Me empresta dólar, senão eu não compro medicamento. E aí chegou em 99, né, o governo viu que não tinha como sustentar no dia 15 de janeiro, se eu não me engano. Depois de ganhar as eleições e dizer que não ia desvalorizar o câmbio, Fernando Henrique desvaloriza, tem uma desvalorização de algo em torno de 30%, 40% do câmbio em poucos dias. E aí a gente entra nesse novo regime agora do tripé macroeconômico, que é câmbio flutuante, com o regime de metas de inflação.